Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de investimentos, educação financeira e empreendedorismo. Hoje vamos falar de um tema muito importante que todos nós precisamos, que é sobre redes sociais, comunicação, posicionamento. Quem está aqui tradicionalmente, meu amigo Rafael Melo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Clauber. Bom dia você que está nos acompanhando aí no @farolcast, nos ouvindo no Spotify também, vendo os cortes do nosso canal. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu estou muito feliz de estar aqui falando com essa super especialista, Clauber. Eu estou super animado. Ela é fera, é uma honra ter ela aqui com a gente. Ela é estrategista de conteúdo, especialista em comunicação, criadora de conteúdo há 7 anos. Ela é referência em construir narrativa sólida através das redes sociais. Ela tem uma comunidade de mais de 200.000 seguidores. Além disso, ela é host do All In, um podcast fantástico que vale a pena você ver, e conversas descomplicadas, performance, saúde e comunicação. Mariana, é um prazer ter você com a Ai, gente. que bom, gente. Fico muito feliz. Espero retribuir aqui o carinho e servir a audiência de vocês aí, porque esse tema realmente é relevante. E eu gosto super de conversar e trazer ideias para as pessoas, porque a gente descomplica o simples, né? Que as pessoas elas gostam de complicar o simples. Então hoje eu espero contribuir aqui com vocês. Vamos nessa, e tradicionalmente a gente começa já para valer. Mariana, na sua opinião, qual a maior importância de estar presente nas redes sociais nos dias de hoje? Qual a maior importância? Eu vejo que a importância para muita gente, na verdade, hoje é ser visto. Hoje as pessoas elas vivem uma era de informação descentralizada, onde vocês podem me dizer até por vocês quanto tempo vocês passam na frente do celular, por exemplo. Eu Você passo tem uma muito, média? umas 7 horas por dia. Eu Uma passo bem menos. bem menos? É porque eu trabalho. É, brasileiro Eu tô brincando, isso também é trabalho, né? trabalha. Não, mas eu falo por mim, porque assim, se a gente for pegar a média do brasileiro, são 9 horas, não sei se você sabe. 9 horas? São 9 horas na frente da tela. Eu pego por mim e eu gosto de falar esses números, porque assim, por exemplo, eu passo no meu Instagram hoje, em média, 2 horas por dia, é pouquíssimo, e eu trabalho com isso. É. Quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam: "Caraca, mas como assim?". Então eu gosto de mostrar que dá para te usar como uma ferramenta, sem achar que tu vai ter que parar de trabalhar, por exemplo, ou vai tomar muito teu tempo, porque as pessoas falam: "Ah, não tenho tempo para fazer". Então respondendo a pergunta da maior importância, na verdade, é ser visto. Porque hoje a gente só tinha televisão como forma de divulgação, rádio, e só tinha um portal de notícia que criava a opinião de todo mundo. Então hoje está todo mundo criando opinião sobre algo. Então se tu quer ter um posicionamento ou vender alguma coisa ou construir uma comunidade, primeiro tu precisa ser visto, para Sim. depois conseguir criar alguma coisa em cima disso. E é legal isso, Mário, você falando, eu fui lembrando aqui, né? Eu tive muito preconceito com as redes sociais, né? Eu sou da época do analógico. Depois veio o Orkut. Já ouviram falar do Orkut? Com certeza. Não, gente, calma. Não, Calma. não sei, às vezes não, né? Aí depois Eu o não sou Facebook. tão antigo assim, Vou mas falar assim também, né? Gente grossa, né? Você não sabe que eu gente, não, sei, eu eu ia sei. falar aqui quantos anos ele tem, Eu tive pra mim Orkut, eu tive. É. E quando a gente já ouviu falar, né? gente, calma lá. Aí depois veio o Facebook. E nesse momento do Facebook, as pessoas iam almoçar. O que tinha de prato no Facebook, eu falei: "Cara, postando prato, que bobagem". Aí eu criei um preconceito. Falei: "Não quero saber disso, cara, não é pra mim, eu não gosto de me expor". Eu tô aqui hoje, né, mas não gosto de me expor. E eu, pô, criei maior barreira e não avancei durante muito tempo com isso, né. E talvez tem pessoas da minha geração que talvez tenha criado seus preconceitos, e eu conheço bastante gente da minha faixa etária, assim, que, cara, não gosta muito de aparecer. Mas nos dias de hoje, as redes sociais, ela traz um peso e uma importância muito grande para construir credibilidade e autoridade, né. O quanto que isso é importante? Pra Eu gente quebrar eu acho muito boa a essas tua travas. pergunta, mas eu queria até te devolver aproveitando. O que que te fez, então, estar aqui sentado, se tu tinha um preconceito? Eu te Qual falo, foi o ponto que tu virou? 2 coisas. O primeiro é o meu sócio Juliano, que já pensei em matar ele por conta disso.
É arroz de festa, né? O Juliano falou assim: "Tem que ser você, e eu tô no negócio para o negócio, então vamos embora". Eu gosto mesmo de comunicação, eu tenho um problema, eu tinha uma dificuldade de me expor, mas eu gosto de comunicação. E quando eu fiz sessão de coach, uma habilidade que se destacou foi comunicação. E aí eu ouvi uma frase que o sucesso que você busca está do outro lado da dor que você evita. E o Instagram é a rua mais movimentada do mundo. Depois de tantas pauladas, Cobra falou: "Segue o baile, vamos nessa". E tô aqui agora. Não, é muito bom, porque eu vejo que, na verdade, o maior medo das pessoas quando elas falam disso, do fato do posicionamento, e tem até uma pesquisa que mostra que as pessoas têm mais medo de palco do que da morte. Eu até falei na palestra que a gente estava, as pessoas, porque na verdade tu tem um monte de dedo apontado pra ti, que ninguém tá ligando pra nada do que tu acha que as pessoas estão ligando, e tu tá preocupado com uma opinião de alguém que talvez tu nunca viu. Porque, na verdade, tu É, criou um personagem na tua cabeça sobre tu mesmo, que tu quer sustentar, mas que ninguém tá nem aí. A gente nem é tão importante assim para Tu já aquelas parou pra pessoas. pensar exatamente nisso? Então, assim, qual que é o problema da rede social hoje, e uma urgência que eu vejo nas pessoas geralmente a pessoa não dá certo porque ela tem um eguinho lá dentro que tá sabotando ela do próximo passo. É o cabelo que tu não gosta, é a forma como tu pensa, talvez tu quer reconstruir a mensagem 30 vezes e aí tu dificulta a tua própria mensagem. Então, as pessoas que estão começando, elas criam muitas barreiras em vez de se treinar para o processo, porque elas imaginam que tem muita gente olhando. Mas é mais fácil tu treinar num palco pequeno quando tu é pequeno do que tu querer começar grande, que é um grande sei. problema, assim, da comunicação. Então é muito legal tu trazer a tua visão do porquê que tu tá aqui, independente das pessoas, mas porque tu viu uma chance de crescimento, Exato, eu imagino que exato, seja. exato. Então, assim, é muito bom tu desconstruir, porque eu vejo que principalmente com tecnologia vindo agora, o único canal de diferenciação é a tua personalidade. Eu vou num médico X ou no Nutri Y, porque eu olhei o posicionamento da pessoa e ela me trouxe alguma coisa que trouxe similaridade com a minha vida, que me fez concordar com a opinião dela. E aí eu vou contratá-la a partir disso. Mas porque ela Sim. se expôs, né? Mas porque ela se expôs, e talvez ela seja ruim, e tá tudo bem, mas talvez ela me mostre, e eu gosto de falar isso, por que que eu vou mostrar minha rotina? Como que eu vou construir isso? Boa. Porque muitas vezes tem alguma coisa na tua rotina que chama a atenção do outro que tu não imagina que é tão especial. E pra você é normal, pra você é sua rotina só. Pra você a sua rotina é uma coisa tão besta. E eu falo pela minha rotina, porque eu achava a minha rotina besta e até hoje eu acho que a minha rotina não é nada demais. Mas é uma coisa que as pessoas olham pra ela e falam assim: "Meu Deus, ela faz isso, isso". Eu cheguei aqui, nossa, a gente tá te acompanhando desde a época da palestra e cara, tu não para. Aí eu olho pra minha rotina e falo assim: "Gente, mas não tem nada demais, é só acordar cedo, banho gelado, meditação, oração, rotina tóxica e comunicação". Então, assim, eu falo para as pessoas que principalmente em rede social, a gente quer pessoas. E pessoas hoje estão cada vez mais buscando comunidades, pertencimento. As pessoas Sim. estão muito perdidas em sentido na vida. Elas estão buscando o que que eu vou fazer, porque ela está desacreditada com a política, com a religião, com a vida dela, com o país, com inflação. Então, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou procurar alguém que seja parecido comigo para tentar solucionar minhas dores. Sim. Se tu não tá lá fazendo, alguém que tá fazendo a mesma coisa que tu tá lá fazendo, e vai te passar. Então é legal trazer isso, porque esse é o primeiro ponto. Para começar, a comunicação é literalmente esse passo de conexão com o outro e construção da tua audiência. Aí depois eu penso: "Putz, como eu desenho uma estratégia em cima disso?". É, mas hoje, uma das coisas que me fez também avançar, além do que eu comentei, é a questão de eu olhar para pessoas que não precisam disso e fazem, né, o Emílio Diniz, Eu falo: ele estava lá, Aham, ele estava estava lá firme, estava lá estava lá corredor. exato. Aqui dentro do nosso mercado, né, o próprio Guilherme Bentimol não precisa disso. Se eu falar em questões financeiras, né, ou de sucesso de João realização, Adib não precisa João Adip disso. não. E eles estão lá, por quê? Eu acho que quando já já é propósito, já é legado, já é algo maior, né. Então, pô, se esses caras tão renomados, né, Rafa, já eles fazem isso, quem sou eu na fila do pão pra não fazer? Então eu tomei vergonha na Muito cara e bom. encarei o desafio. Até o Instagram preciso agora eu vou começar a avançar mais, né. Tá aí, fica aberta essa porta, porque precisar, porque o que que eu falo dessas pessoas, né, e comunicação em si, é muito mais que dinheiro, é poder político. O poder da É, fala te dá um poder político, não só de mostrar tuas habilidades, que é quanto mais tu faz, melhor tu fica, até em pensamento crítico eu falo para as pessoas. O que que é uma história de 60 segundos? Tu tem que compilar uma ideia em 60 segundos.
Quanto mais tu faz isso, mais tu consegue criar um pensamento estratégico para tomar uma decisão rápido. Então pensa que hoje tu vai fazer um story aqui agora, apresentando o que tá acontecendo. A primeira tu vai ser ruim, a segunda tu vai ser ruim, a terceira tu já vai estar pensando de uma forma estratégica diferente para trazer uma informação para uma narrativa melhor. É. É tão simples que é besta, porque a gente faz isso com tudo na vida. Só que quando a gente pensa num story, eu gosto de falar para as pessoas, e eu sempre falo, a hora de vocês é muito cara para ficar criando um videozinho e editando e se posicionando e Cuidar de fazendo. tudo. Não, também para cuidar de tudo, mas assim, se tu for pensar nessa galera João Adib, quanto que vale a hora do cara para ele sentar para gravar um vídeo? E Exatamente. ele faz. Ele faz. Só que qual que é o princípio de tudo? Não é só o retorno financeiro. É o que ele gera, por exemplo, no time dele, quando ele tá lá fazendo. É ele deixar claro para uma companhia gigante quais são as metas da empresa e para os consumidores. E quando ele fala que a meta dele é X, as pessoas estão comprando uma ideia. E elas estão olhando o estilo de vida, elas estão olhando o cara treinar e falam assim, cara, esse cara faz reunião o dia inteiro, trabalha, viaja, cuida da mulher, cuida do corpo, fala quais são as metas dele, e aí as pessoas compram uma ideia junto contigo. Hoje eu até soltei de manhã, eu falei assim, se você quer ter o resultado tal, avise a sua galera, ó gente, vou ter o resultado tal, beijo pra vocês, porque quando tu avisa, tem gente que vai comprar a ideia ou não. Então, por exemplo, tu chega pro teu time, gente, a minha meta é tal. Quem aqui tá disposto a pagar o preço pra chegar nessa meta aqui, como companhia? Quem não tá, tu tá avisando, não tá? Sim. Quando tu avisa, existem pessoas que querem participar daquele meio e pessoas que não querem. E aí que tu começa a ter um posicionamento que seleciona um time. Igual o offline, eu gosto de falar para as pessoas, rede social é a mesma coisa. Tu tá avisando tua meta. Qual a chance dele avisar a meta publicamente, ele atingir pessoas para aquilo, não pensando só em retorno financeiro, mas em cultura, em gestão, se ele não fala? Mas vamos pensar o seguinte, Mari, eu sou do mercado, sei lá, hipoteticamente, eu sou psicólogo. Pô, tem um monte de psicólogo na internet. Vai adiantar eu começar agora a me posicionar, eu aparecer na internet, porque ainda tem um monte. Poxa, será que vale a pena? Eu Vou te tive essa falar um dado reflexão um muito tempo bom, atrás, isso eu é tenho minha bom, conclusão, quero ouvir a sua. eu vou querer ouvir a tua. Mas assim, o bom de ser host é que a gente devolve a pergunta. Né? A gente devolve a É o pergunta. primeiro podcast que você é o entrevistado Eu aqui. vou- Feito você. eu gosto de trazer um pouco isso, porque também a gente consegue trazer uma segunda opinião de alguém que também vive isso, assim, até É. das suas dúvidas. E eu gosto de falar porque, vamos lá, esses dados, né? O que acontece na internet? A gente vive numa bolha que tu passa 9 horas no teu celular, mas poucos são produtores e muitos consumidores. Então a ideia que a gente tem de existe muita gente fazendo parece um total absoluto. Mas se tu for pegar uma opinião, ela é forjada, até por exemplo o Twitter ali, tem 9% das pessoas que produzem e o resto tudo consome. Então quando tu acha que tu tá numa bolha viral, gente, tá tendo eu tô sendo cancelado. Não, cara, tem 9% falando de ti. De pessoas que produzem. Só que essas pessoas que produzem, elas têm muita voz. E aí tu tá achando que é igual o lance da academia, 15% treina e 85% é sedentário. Só que tu quer brigar com 15% e não com 85%. Se tu entendeu que se tu tá na frente da grande maioria só por produzir, o se diferenciar é fácil depois que tu pegou o jeito. Então esse cara que tá na dúvida, tem muita gente fazendo, é porque ele só segue essa galera. E ele só tá consumindo essa galera, e ele fala assim, cara, mas eu tenho 70 nomes aqui. Vamos lá, 70 nomes. Tem 70 psicólogos produzindo conteúdo. Tá. Dos 70, quantos são bons? Hoje eu pego a internet geral, tá? E aí vocês podem me dizer, da internet geral, você fala assim, quem vocês olham e falam assim, é bom. Eu tenho 1%. Eu Sim. consigo falar 10 nomes pensando. Tem que filtrar muito. 10 nomes pensando. Eu vou ter que falar aqui 3, Claro. 4. Pô, esse aqui. E olhe lá. E aí eu falo que é por quê? Porque essa galera começou lá em 2015 e viraram McDonald's do digital. Que são grandes nomes, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Não quer dizer necessariamente que eles são bons, mas que eles se comunicaram por muito tempo e aí eles já criaram um imaginário na cabeça das pessoas. Sim. Que eu E pego fazem gente bem muito feito boa. pela constância, por separar. Mas uma coisa é a comunicação, outra coisa é o produto. Sim. Não estou falando que é ruim ou bom, estou falando que o imaginário é igual ao McDonald's. Tu sabe o que tu vai encontrar quando tu entra no perfil do cara. É. E o fato de tu saber, às vezes tu negligencia um restaurante gourmet Michelin pra ir no McDonald's porque tu sabe que o McDonald's vai te garantir um hambúrguer, pão, carne e queijo. Aí tu fala assim, não, vai que o cara erra no tempero e eu passo mal hoje. Melhor ir no Mac. Já conheço. É a mesma ideia, assim. Então,
o que eu vejo agora, vamos passar por uma limpa as pessoas entenderam que existe conteúdo, todo mundo tá fazendo, mas não existe conteúdo tão bom. Então, para essa galera que tá começando agora, que conteúdo bom eu posso fazer para conseguir crescer aqui dentro e criar meu espaço. Sim. E aí, para mim, esse é o próximo passo, assim, é olhar pra realidade, na verdade. Que eu acho que a gente cria um imaginário antes de testar. Que tem muita gente, mas nem é tanta gente assim, na verdade, é que ele tá seguindo muita gente, que é o ramo dele, talvez, né? Com E certeza nem é muita consegue. gente boa também. Sim, é muita É. gente boa também. A minha conclusão desse pensamento foi que pode ter 100 pessoas, 200, 300, não importa. Mas o teu jeito vai comunicar para algumas pessoas a tua identidade, a tua característica, que aquelas pessoas talvez não tenham uma grande comunicação porque não tem esse jeito, né? Aquela autenticidade. A sua autenticidade, porque se fosse assim, não precisava ter mais tanto padre, tanto pastor, tanto pessoas que estão se comunicando o tempo todo, porque já tem um monte, para que mais, né? Mas Pois aquele jeito comunica para aquele público, ele consegue encontrar a tribo dele. Eu acho que tem muitas tribos aí que estão sem uma referência precisa ainda. eu não acho nem isso, eu acho que assim, dando um passo anterior a tudo isso, concordo 100% com tudo que tu falou. Mas quando a gente começa na internet, talvez vocês percebam isso, a gente é robotizado. Porque a gente não sabe conversar com uma câmera. Ah, sim. Então a gente cria uma persona ideal, eu tenho a versão Mari, criada dentro da minha personalidade, que hoje tem autenticidade, para aquela versão digital que eu tô gravando conteúdo. Mas um dia eu já fui um robozinho falando, eu tive que desconstruir. E aí o que eu sempre falo para as pessoas? Todo mundo vai ter que encontrar a sua personalidade de criação, que é uma faceta tua de posicionamento. Então, quando tu vê as pessoas se posicionando hoje de forma muito natural, não é que as pessoas olham uma outra versão de mim como se fosse um personagem criado. É uma faceta minha criada com objetivo comercial para atrair um público dentro de uma narrativa através do que eu forneço, que é o meu conteúdo. Sim. Então, tu vai ter uma faceta tua voltada para aquilo, que pode ser assim, talvez tu tenha uma característica muito legal, que é humor. Tu tem um toque de humor com também uma seriedade. Eu percebo e senti aqui, só te conhecendo e te Tem olhando. algum talento, assim, que eu não sabia, de ver as pessoas, né? Não, eu analiso comportamento. Eu analiso comportamento e eu olho assim, Eu acho que você qual acertou. característica. Quem me conhece, né, Rafa? Eu trabalho com isso, vamos lá. Então eu analiso o comportamento das pessoas para trazer a autenticidade dela para dentro do posicionamento. Tá. Que falta nas pessoas, porque geralmente tu vai gravar um vídeo e tu quer ficar muito sério, e aí tu mata o teu único diferencial. Então teu diferencial, tu tem um toque de humor que é muito bom. Por que os perfis de humor dão muito certo? Porque pegam todo mundo. Por que é difícil tu crescer com conteúdo muito técnico? Porque tu pega um nicho específico e tu é chato. E aí em cima tu tá disputando com uma menina rebolando a bunda, e embaixo tu tá disputando com uma outra fofoca. E E aí você é tudo técnico veio de falando. terno querendo falar de CDB e do que tá acontecendo no mundo. Então assim, ele tá rindo porque ele é essa pessoa. Falando aqui. Ai, Não, gente. não sou mais, Esse né? bilhete. Nem sou mais. Ai, gente. Ele Mas tá é- rindo porque Ele ele é tá dos mais. assim, ó. Rafael falando mais lorde, É mais. difícil de competir. É É difícil difícil. competir. É uma guerra pela atenção o tempo inteiro, né? Mas tu tem que entender que esse mercado também não é o teu. É outro Não, ponto. sim. Não, eu digo assim, um perfil de humor vai bater em média 20 milhões de seguidores. 30, 40. Tu vai olhar o Whindersson Nunes e vai falar assim, como é que eu vou chegar nesse cara? Tu não vai dependendo do teu nicho. Esquece, não. Porque esse cara, ele pega uma massa que não é a tua. Aí entra em público. Não é o teu público. É. Só que tu pode usar elementos na tua comunicação que te favorecem e amplifiquem a tua mensagem. Então, pra ti, se tu não tá usando o teu humor e o teu sarcasmo e a tua forma de ser, tu tá matando a tua personalidade, que é o que te diferencia. Humor e. Humor e sarcasmo. Sarcasmo. Não, você falando que eu tenho uma característica de humor e verdade, eu não sei se. Personalidade. Ah, pode ser. Pode ser. Tu tem uma característica assim, é tua. Só que talvez tu não tá usando. Sim. Então, pra quem tá ouvindo até a gente aqui, geralmente tu tem uma personalidade que tu mina quando tu começa. Porque tu quer ser o personagem perfeito que tu acha que venderia, que é a imagem que tu projeta. Não, eu preciso ser assim, porque se eu for um pouquinho engraçado, vou descredibilizar. Aí tu matou. É igual sotaque. Às vezes a pessoa tem um sotaque muito legal. Nossa, vem lá do Nordeste e tem um sotaque nordestino. Aí ela quer mudar o sotaque dela pra estar na rede social. Então o que eu vejo que trouxe de benefício é isso. Tu pode ser quem você é, que tu vai se conectar com o teu público. Geralmente, quando a gente começa, a gente quer criar um personagem que não é a gente. Até tu dar muita porrada e falar assim, ai, gente, cansei, vou ser quem eu sou. Cansei, vou parar de usar filtro. Cansei, vou começar a falar do meu jeito. E aí começa a dar certo. E aí vai. E aí aí tu começa a consegue. dar certo. Então, assim,
Geralmente no início, pra quem tá começando, tu tem uma personalidade muito boa, talvez uma característica tua, sei lá, tu gosta de ler, não sei, tô chutando. Fala um hobby. Música. Música. Se tu começar a fazer analogias de música com pensamento estratégico dentro do teu negócio, a mesma coisa. Tu traz para as pessoas uma habilidade que tu tem dentro do teu conteúdo. Ele fica muito mais autêntico do que uma pessoa que não tem nada a ver com música. Uhum. E te dá o quê? Uma habilidade. Quem são as pessoas que mais valem hoje? Pessoas que têm muitas habilidades. Se tu for pensar. Vocês já leram aquele livro 48 Leis do Poder? Não, mas eu já ouvi falar e vi um resumo, É. mas não li ele na íntegra. Mas conhece Robert Greene? Sim. Ele tem uma frase que é muito boa, né? Que eu faço muito esse paralelo. Habilidades, as pessoas negligenciam aprender habilidades. E aí aqui vai caber muito bem com isso. Vai colocar comunicação e tal. As pessoas negligenciam aprender habilidades, só que o teu conjunto de habilidades é o que vale ouro para te transformar em prática. E aí o que isso quer dizer? Que a vida é um grande caos no final das contas. E quanto mais habilidades tu começa a linkar no teu cérebro, ele acaba mudando a matéria para te dar a resposta de um resultado. É igual o treino, a gente tava falando de vôlei ali atrás. Quanto mais habilidades eu desenvolvo, seja comunicação, música, que eu treino meu cérebro em diferentes momentos, eu consigo tomar outras decisões. Então, eu trazer essas habilidades como um cardápio apresentado para minha audiência mostra que ela tem muitas possibilidades comigo, que não é só o que eu faço, mas que eu posso tomar uma decisão por ela dentro do meu nicho, baseado em tudo que eu conheço de habilidades. Sim. Então, eu acho que falta um pouco essa visão de não pensar no retorno financeiro, mas em pensar no que eu posso mostrar de habilidades para as pessoas que estão ali, que são potenciais clientes ou que vão formar a minha comunidade. Sim. Então, essa é uma linha estratégica, Uhum. que aí tu começa a ter mais clareza até do que tu vai postar, do que tu quer que as pessoas te conheçam. É quase Tinder, gente. Mas, que tem que dar match com quem tá do outro lado. Eu brinco que é igual relacionamento. O pessoal que já usou muito o Tinder vai ter facilidade ali, então. Tinder, gente, o Winner aí, pra galera que tá aí, ó. Vocês já usaram o Winner? É tipo o filtro do Winner. O Windows. Aí. Isso Tinder, aí a galera é tá isso, indo não lá vai- pra... Ferrou. Eu nem sei qual que é esse Wither aí, depois vocês vão me contar. Ai, gente, é um aplicativo aí da galera. Ô, Mari, e ao longo. A gente tava falando que você começou já há bastante tempo também, junto com essas outras pessoas que são referência. E como você foi percebendo os benefícios disso na sua carreira, de estar no digital posicionada, como que você colheu isso, fortalecendo a sua presença digital? O que eu vejo muito é que, assim, presença digital, essa galera começou até bem antes que eu, né? Tem gente que tá 20 anos pra ser McDonald's. Eu falo, se eu fosse McDonald's, eu tava feita. Mas, assim, o que eu vejo muito, o que eu percebi? Eu nunca entrei só pelo dinheiro. É sim um potencializador, eu falo para as pessoas, é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro hoje, com o celular. Então, quem quer trabalhar hoje do celular, inclusive vão ter empresas bilionárias de uma pessoa só usando tecnologia e muito provavelmente criando conteúdo. Mas o que eu percebi foi que no caminho, a forma como eu construí a ideia e por ela ser coerente por muito tempo, que tem isso, me aproximou de pessoas que entenderam este progresso. Eu falo que rede social nada mais é do que mostrar uma soma de progressos e muita gente quer estar do lado de pessoas prósperas. Então, se tu tá sempre mostrando o progresso de uma coisa que tu fazia antes, para um longo prazo, tu consegue mostrar coerência na mensagem, então é uma pessoa que passa confiança. Marcas que trazem confiança são marcas longevas, tradicionais. Então, eu sempre trouxe a mensagem durante muito tempo que ela foi melhorada. E aí, durante do caminho, as pessoas que viveram isso e que me conhecem, comunidade nada mais é do que as pessoas que estão te acompanhando ali dentro, elas entenderam essa coerência na mensagem e elas foram se conectando. Então, para mim, nada mais me deu networking, palestras, lugares que dinheiro não compra, falar sobre temas ou ser convidada, estar aqui sentada hoje, ter o meu podcast e acesso a pessoas que talvez um dia nunca sentariam numa mesa comigo se elas não vissem um potencial de trazer um conteúdo legal. Sim. Então, eu vejo que na minha vida muitas coisas foram feitas e pensadas até pelo meu posicionamento. Então, o meu conteúdo chega hoje em pessoas que eu jamais imaginei, que eu já me conectei. Eu falo, caraca, como que isso aconteceu? Como que eu consegui trabalhar com a empresa tal justamente por um vídeo que nem foi um vídeo que viralizou, mas a forma como eu construí o pensamento despertou um sentimento ali que fez sentido para desenhar um case de um negócio. Então, é muito mais sobre tu ir colhendo no caminho as pequenas coisas do que tu pensar num prêmio grande. Né? Sim. É mais esse sentido, assim. Então, eu colho coisas até hoje.
pessoas. Hoje eu posso falar com qualquer pessoa que ela tem grande chance de me responder justamente pelo meu posicionamento. Então é um pouco dessa visão, assim, de networking, pra mim é um dos maiores ativos. E outra coisa que eu falo que eu não sou muito boa, né, não sou muito boa com mensagem, responder mensagem, eu não sou aquela amiga que fica horas: "Ai, amiga, não sei o quê", e manda mensagem. O que que meu conteúdo me ajuda? A ser lembrada para essas pessoas, do que eu tô fazendo, onde eu tô. Então tem vezes que eu recebi até um e-mail ontem, "Oi, não sei se você lembra de mim, mas trabalhamos há muito tempo atrás, só que eu tô vendo que você não tá respondendo o direct, mas eu gostaria de te elogiar pelo teu posicionamento, pela sua construção, tal", um e-mail. Deu respondi o Chamou sua e-mail. atenção. Não, chamou minha atenção, mas assim, é porque eu olho muito mais e-mail do que direct do Instagram, por exemplo. Mas o que que isso é legal? Essa pessoa eu trabalhei há 10 anos atrás, ela me acompanha há 10 anos, Olha que legal. e fez ela me mandar um e-mail Parou o tempo dela pra parando o tempo escrever. dela, provavelmente para abrir uma porta também, para voltar uma conexão, mas que simplesmente foi um conteúdo que eu continuei por muito tempo. Então tem muita gente olhando, até para vocês hoje, que vocês nem imaginam que um conteúdo está sendo lembrado na cabeça dessa pessoa. E você vai colher dali um tempo algo, não Exato. Tu imediato às vai colher luzes. ali um tempo, ou tu vai colher de forma intencional, Sim, nos relacionamentos que tu vai fazer. Preciso me conectar com tal pessoa em tal evento. O que que eu vou fazer? Quero entrar como patrocinador de tal evento, eu quero ter uma porta neste, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quero trabalhar com pessoas que joguem golfe. Por que não eu começar a produzir conteúdos de golfe para atrair este tipo de pessoas? Pode ser relacionado à comunicação, mas que quando eu for ter um acesso ou quando eu estiver num evento, o meu conteúdo não interessa a pessoa. Isso é uma comunicação intencional. Eu estou criando um tipo de conteúdo que vai fazer este público se interessar. Então eu posso pensar dessa forma. Ou eu posso pensar numa abordagem de retroalimentar a minha base, que é automaticamente a Mariana como posicionamento vai trazer conteúdos para cá que vai impactar as pessoas. E quando eu for abordar alguém, eu consigo até negociações muito melhores por causa do meu posicionamento. Porque o que acontece? Eu vendo cultura. Quando alguém vem trabalhar comigo, a pessoa vai lá, ela olha meu podcast, ela olha meu Instagram, ela sabe que eu acordo 4 da manhã e se 5 eu mandar uma mensagem pra ela, tá tudo bem. Porque eu tô treinando. Ela sabe que de segunda a sexta eu tô trabalhando no escritório, sábado e domingo. Provavelmente eu tô trabalhando também, se ela receber uma mensagem, tá tudo bem. Mas aí ela vem o quê? Setada? sim. Então é um pouco disso, assim, até hoje eu colho. Então é usar de forma intencional as ferramentas que tu tem. Tanto para o teu time, quanto para relacionamentos em trabalho ou vida. Sim. Não, muito legal. Família. Gente, minha família me acompanha. Às vezes eu não mando mensagem, mas tá lá acompanhando. Não, porque eu vi que você falou tal coisa aquele dia. Filha desnaturada, não Mais me que eu. responde aqui, ó, tenho que acompanhar a sua vida. Mas aí, quando eu sumo dos stories, a minha mãe me manda mensagem. Aconteceu alguma coisa? A Mariana não tá postando por quê? Aconteceu alguma coisa? Sumiu Tá do mapa? bem. Não, se eu desaparecer do mapa, olhem os meus, o que aconteceu? Sumiu. Alguma coisa aconteceu. Aí eu falo, não, é que eu preciso subir tal coisa. Aí eu tenho que explicar a estratégia que eu tô naquele dia. Que legal, muito bom, muito bom. Mariana, vamos pensar, o que você trabalha com isso, né, comunicação, redes sociais, mas talvez tenha um empreendedor que ele tem uma indústria, ele tem um outro negócio, um comércio, um serviço, um escritório, e para ele estar nas redes sociais, ele se posicionar para quem está empreendendo ou vai empreender, você acha que isso é bom, isso é importante ou é essencial? Eu acho que é obrigatório, eu acho que ele tá Ah, atrasado. Eu acho que pessoas, assim, tem que estar. pessoas que não começaram ainda estão atrasadas, porque tá vindo uma nova geração e as marcas já estão mostrando isso mais descarado ainda. Pega a Globo agora, saiu uma matéria da Globo que tá abrindo uma TV no YouTube pra competir com o Cazé TV, saiu acho que hoje ou ontem. Ah, Com creators e influenciadores, com apresentadores, porque eles entenderam que o formato mudou. Então assim, se a grande mídia em massa, marcas de luxo já estão fazendo collabs com creators, influenciadores ou trazendo propostas pra tentar pegar uma nova geração. Se até as grandes marcas já estão fazendo, o pequeno tá ferrado. Porque se ele não pensar que ele vai começar agora, a gente ainda tem um espaço muito grande de construir uma audiência, porque tá cedo. Rede social é uma profissão nova, o creator é uma profissão nova, então, gente, a gente ainda tá cedo. Só que todo mundo fala e todo ano fala, tá saturado. Saturado do quê, gente? Tem 2, 3 anos que bombou, estourou e toda vez muda. Então, assim, quem não está vai sofrer muito porque, assim, vai ser esquecido e alguém que tá fazendo a mesma coisa que você vai fazer muito bem feito.
Então, não tenho tempo de aparecer, trabalho numa indústria, sou um grande CEO, não gosto de mostrar minha vida, sou low profile. Procure alguém bom, e alguém bom mesmo, que consiga traduzir essa mensagem para você e treine essa pessoa. Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas, que é Para que pegar essa uma pessoa pessoa represente o seu então, negócio. massa, é um comunicador. Uhum. E as pessoas estão entendendo que elas precisam de um comunicador e que muda quem fala, por todos os aspectos, assim. Então, invista em alguém bom para traduzir a sua mensagem se você não quer aparecer. Você pode ter um posicionamento ali, pode ser low profile, eu não gosto de mostrar minha família, eu tenho outras coisas para fazer, mas assim, procure alguém bom em comunicação, que seja, pode ser até, tem agora diretor institucional, head de creator, assim, se vocês forem pegar, está existindo este cargo já dentro das empresas. Sim. E é importante ter. Só que o que acontece muito, né, que eu vejo em empresas tradicionais, é um grande problema que a gente vem setado nesse mundo corporativo. A pessoa quer contratar alguém de R$ 2.000, um social media, e fala assim, faz tudo. Pro cara, pô, tu tá dando o teu maior ativo, que é a tua empresa de 30 anos, na mão de alguém de R$ 2.000 e falando pro cara, faz tudo. É. Tu construiu uma empresa que tu teve a tua vida inteira de suor pra dar, que te custou a vida. Vamos lá. E aí tu quer um cara de 2.000 e fala pra ele, não, mas esse vídeo tá ruim, eu queria um cinematográfico. Aí tu tá de brincadeira, né? Porque tu fala assim, gente, então, se o teu maior ativo é a forma como as pessoas falam de ti, como é que tu quer responsabilizar alguém que a culpa é tua? Se Exato. tu contrata alguém e responsabiliza aquela pessoa de querer trazer uma mensagem, a culpa é totalmente tua da contratação. É. Então eu vejo muito nesse papel, assim, não quero fazer, não sou dessa geração, tenho dinheiro para pagar, pegue alguém, e pegue alguém bom que vai te explicar o que vai acontecer a partir do momento que tu vai começar esse posicionamento, porque tu vai ter várias sensações a partir disso. Então, a partir do momento que tu se posiciona, a gente tá jogando numa rede onde tu não tem controle da rede. É igual o que aconteceu tudo. com viralização de várias outras empresas e negócios que a gente vê aí que acontece. Então, assim, uma pessoa boa, ela vai te antecipar coisas e vai te deixar tranquilo sobre um posicionamento. Então, todas as vezes que eu sento na mesa com alguém, com CEO, com fundador e que a gente vai construir uma narrativa, geralmente eu falo para essa pessoa, indo por este caminho, a gente tem uma chance de polarização maior, mas tu pode colher frutos de pessoas te xingando, falando, mas a gente tem que construir uma narrativa que te defenda. O que construir uma narrativa que te defenda? O conteúdo está bem projetado? A ideia está defendida ali dentro? Tu tem dados consolidados? Os dados estão coerentes? Então, independente de quem vir aqui querer te cancelar ou falar alguma coisa, tu tem que analisar se aquela pessoa está coerente ou não com a mensagem. Geralmente ela não está. Mas se eu te aviso, quando tu Tá tudo recebe, bem, pra faz ti tu não parte. tá nem aí, mas tu foi É. avisado do que ia acontecer. Se não, Geralmente as pessoas elas caem num buraco escuro e aí elas vão colhendo as coisas sem saber o que acontece. Então por isso que eu falo, para essas pessoas de indústria, para essas pessoas que têm dúvida ou que não querem aparecer, eu não quero aparecer de jeito nenhum. Contrata alguém bom pra fazer. E contrata alguém bom que fale bem que a parte técnica que tu ensina. Pegar alguém aqui pra fazer a parte de comunicação do escritório, por exemplo, talvez a pessoa não saiba de investimento. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu não sabia nem que era taxa Selic. Eu fui aprender. Mas eu era boa comunicadora. E aí a parte de técnica é muito fácil ensinar, o difícil é o comportamento. Então, assim, pra toda essa galera que tá querendo começar e não sabe como, procure alguém, comunicador bom. Sente do lado dessa pessoa e treine. Que essa pessoa, ela vai te potencializar, e eu falo como marca pessoal, como vida, muito mais do que tu imagina, porque o teu produto é uma commodity hoje. É. Assessoria todo mundo faz. Mas por que eu escolhi o meu assessor e não outro? você me fez lembrar de uma imagem estática, assim, uma foto, que eu apresentei em uma das reuniões que a gente nós temos o Farol Day, acontece a cada 6 meses, o dia inteiro com o time, e uma das reuniões eu mostrei essa foto, que é a mensagem que eu quero deixar para quem está assistindo a gente. Quem tem receio ou não quer estar nas redes sociais, não quer contratar ninguém ou não tá, e você falou que está atrasado, às vezes falta motivação. E essa foto era o quê? Era uma subida, um morro bem grande, um moço de bicicleta pedalando e um urso correndo atrás dele. Aí a frase é: às vezes você tem motivação, às vezes a motivação te encontra. Se você não tiver, o teu concorrente vai estar. Aí você está há 30 anos construindo a empresa, 20 anos, 10 anos e não está lá. É. Aí chega um concorrente agora e ele começa a se posicionar
Meu amigo, você encontrou o urso atrás de você. Então não espere esse urso, vai antes, né. Nossa. Não é? Vai antes que vai ser melhor. Acho que os creators e os influenciadores já estão criando essa pressão nas grandes empresas, se for pensar. É, Porque quando tu tem o domínio da audiência, e a galera tá fazendo e criando produto agora, porque a gente tá vindo de uma geração de os criadores estão criando produtos e competindo com as empresas. sim. Então é muito fácil tu se atrelar a um creator e um comunicador e falar assim, cara, vamos desenvolver o cara fala de finanças. Vamos potencializar meu escritório aqui e criar um produto em cima disso? Se esse cara falar assim, vamos, é tanto meu. Tu fala assim, bora, quem tem o público é tu, né? Vou fazer o Exato. quê? Vai vender? É isso, então assim, já tem esse urso atrás da galera. Já tem. Só falta tu enxergar que ele tá bem perto. Porque se você não estiver olhando, quando você Verdade. perceber, Ele tá tô ferrado. quando você perceber já foi, né. Amanhã ele tá tocando violão nos stories. O quê? É, O que que tu toca, né? Que instrumento? eu toco violão, Aí, guitarra. apertei, ó. Ó, se É. vocês a plateia aqui, se vocês verem ele tocando violão amanhã, deu certo. Pensou? É toda uma construção, né? É. Tudo uma. É. Acho que tanto na música quanto na saúde, né? E nos investimentos, uma coisa que a gente fala muito é sobre a constância mesmo, né? Eu falo da música aqui, mas para tudo na nossa vida, né? Você mesmo trouxe isso. Se a gente não estiver constantemente investindo, colocando um tijolo por dia, a gente não vai sair com a construção, com o castelo de resultado, né? Tem colegas meus que falam: "Ah, esse é o cara aqui do investimento, o Rafa é o cara do investimento, mas ele só atende cara grande". Eu falei: "Cara, não é assim. Eu não fecho a porta para ninguém, mas eu prefiro que você muitas vezes eu prefiro que você consiga colocar R$ 1.000 por mês do que você vir aqui com R$ 100.000 de uma vez e não ter a disciplina de guardar mais nada e ficar dependendo daquele dinheiro, de viver daquele dinheiro, você não vai construir nada, mas aquele cara que Fala tem a disciplina, é esse cara que vai construir no tempo, nos juros compostos, então acho que a rede social tem um pouco isso também, né, essa presença no digital não vai vender R$ 1.000.000 no mês seguinte que você entrar. É, eu nem falo até disso, assim, porque eu vejo que pra tudo aí é a mesma comparação. A gente sempre tem uma crise, não tem uma crise, tem uma crise, não tem uma crise, tá instável, não tá estável. E aí o que acontece? Se tu não tem certeza do teu propósito, porque eu vejo que as pessoas entram muito sem propósito, querendo fazer alguma coisa porque elas acham que tá certas por verem muita gente fazendo. Tá acontecendo agora uma leva de fundadores indo pra internet criar conteúdo, que eu imagino que eles estão vendo as pessoas, os fundadores de empresas indo pra internet e falam: "Opa, acho que eu tenho que ir agora então". João Adib causou tudo isso em todos esses caras. Só que quando tu não tem muita clareza, a vida é muito feita de altos e baixos, né. E aí nesses altos e baixos que a gente vai passar muito tempo na internet, porque vai oscilar. Tu vai ter conteúdo ruim, vai ter conteúdo que vai te: "Opa, esse aqui deu bom. Ah, de novo Tem seus ruim". riscos também, né, você vai ter que, se deparar ali com uma crise de imagem, às vezes, uma crise de E tu vai se reinventar, tá. Eu falo para as pessoas, tu vai se reinventar, porque tu também vai mudar. E às vezes tu vai querer mudar a forma como tu trouxe aquele conteúdo, e tu vai melhorar no teu repertório, nas coisas, eu mudei a meu posicionamento algumas vezes, pensando: para essa versão e para essa mensagem eu gostaria deste tipo de posicionamento. Então, se a gente não tem clareza do longo prazo, e é entrar com essa cabeça de longo prazo mesmo, a tua vida vai oscilar sempre. E aí, se tu ficar muito nessa oscilação, porque vão ter vales que tu precisa ter força pra subir, tu vai desistir muito rápido. Então, assim, tu vai podcast, tem uma época que tá bombando, daqui a pouco ele baixou de novo, daqui a pouco ele deu super certo e voltou. Então quem dura, nada mais é do que quem continua. E eu falo isso muito para as pessoas no esporte, eu falo assim: "Cara, tu pode não ter o melhor pace, mas se tu for até o final da prova, vai ter muita gente que morre no caminho". Então, assim, é um pouco dessa visão de longo prazo de: "Eu tenho que fazer, mas não precisa ser a minha melhor versão todas as vezes. Mas se eu continuar plantando durante muito tempo, uma hora vai". Então falta um pouco dessa disciplina que eu vejo que até a nova geração se trabalha nisso por a gente ter criado um senso de é muito fácil as coisas, é fácil ganhar dinheiro, e é fácil mesmo hoje ganhar dinheiro na internet. Mas a gente criou um senso de perder um pouco essa resistência de aguentar o processo. "Ai, deu 3 vídeos que não deu. Ai, cansei. Ah, eu tô aqui há 3 meses, eu não vi nada de diferente". Mas a comunicação mudou? Mas as pessoas estão falando. Eu lembro de um amigo meu que me pediu uma ajuda uma vez e ele é personal, né. Agora ele lançou um produto na internet e ele viu que funciona.
Mas ele via me pedir ajuda, ele ficou 4 anos me pedindo ajuda. E eu falando, e eu falando, e eu cansei de falar. Uma época ele falava, eu falando, ele, cara, faz, faz, faz. Ele, tá bom, vou fazer. Dei uma consultoria e tal, foi fazer. Primeiro mês. E aí, deu certo? Ah, eu não sei se deu certo, mas eu comecei a postar e 4 pessoas na academia já entenderam que eu trabalho com autismo, 2 pessoas vieram me elogiar pelo meu conteúdo, mas assim, não aconteceu nada, só isso. Eu falei: "Ué?" Aconteceu alguma Quanto coisa? tempo? E lá atrás, "Ué?" Mas não aconteceu nada. Um mês. Um mês. Um mês, postando 3 vídeos por semana. E nada super profissional, eu só direcionei no estilo de conteúdo, como ele tinha que falar, como ele tinha que produzir, mas eu falei: "Começa a fazer". Porque se eu começo a criar muita barreira de produção e a falar que o conteúdo da pessoa tá ruim ou o que deveria ser num cenário ideal, ela começa a se cobrar muito. Então começa a fazer, e eu vou te modelando, mas a estratégia é essa, e começa a fazer. Sim, porque geralmente se eu chegar pra ti e falar assim: "Tu tem que estar no pace 4 de corrida, tu tem que estar sendo um atleta", e tu compra toda essa lista de suplementos, e tu nem dá no dia 1, Você precisa do Garmin e do tu tênis. desistiu já. É verdade. Você vê Então eu mudo a pessoa no processo. É. Até, por exemplo, pra falar de roupa, que é um assunto super delicado às vezes, porque a pessoa quer se posicionar de um jeito, mas quer conversar com outro público. Então, começa a fazer e no meio do caminho a gente vai implementando ideias pra conseguir te melhorar. Porque marketing também é uma terapia, tá? Trabalhar com marketing na vida das pessoas É. é uma terapia, gente, é uma terapia, que vocês se vestem bem, mas e se pegasse uma pessoa que não tá bem vestida e eu vou ter que falar pra ela que ela vai ter que mudar a roupa dela? Às vezes é ego. É. E é o gosto dela, às vezes, que é meio atravessado mesmo, né. Eu tenho um amigo que é assim, que o gosto dele é duro. Ele é inimigo da moda. Mas tem muita gente que é. Mas por quê? Porque Eu a já pessoa falei. se fortalece no ego. Isso é ego. Sabe por quê? Porque a pessoa eu tenho várias pessoas que eu já trabalhei, mentorei e eram assim, eu falava assim: "Isso é totalmente ego". Aí fui fazer um evento agora todo posicionado, ele falou: "Mari, lembra daquele dia que você me falou do meu posicionamento que eu gravava de mantinha?" Gente, sim, eu percebi o quanto faz diferença. Mas por quê? Principalmente para quem já tem grandes cargos. A pessoa cresceu Ah, é. muito técnica e tendo segurança de quem ela é. Então tu tentar reconstruir uma imagem que na cabeça dela é foda, ela tem que aceitar ser ruim em algum ponto. E aí pra essa pessoa, principalmente homem, tá, a mulher aceita mais isso, Hã. de forma fácil, principalmente quando é uma mulher falando. O homem, ele cresceu tanto no poder que pra ele aceitar ser ruim em outro lugar, ele não quer aceitar É ser mesmo? Eu não acho. Vai. Até porque eu não erro. Então eu não posso ter Até porque eu não erro, eu sou eu sou perfeito, perfeito. só não pergunta pra filho, esposa, mãe, que aí dá ruim. Mas é isso, eu vejo Mas que é verdade mesmo, tem toda a tem. razão. O É. homem, ele cresce muito no poder, a mulher, ela tem mais essa acessibilidade. E aí, voltando pra esse meu amigo, que é homem, inclusive, né? Eu falei, mas, gente, mas tu quer o quê no primeiro mês? É. Tu quer bater 100.000? Tu quer construir uma mansão? Se nem tu se encontrou ainda, nem no teu estilo de criação de conteúdo. Aí, enfim, continuou e tal. Hoje tá com produto digital, faturando aí seus. Olha, Não, assim, hoje ele tá. acho que um bom exemplo disso do tempo é construir um prédio, né. Tô trabalhando um tempo já, comecei lá no terreno, mas tô fazendo fundação. Ninguém tá me vendo. Você Exa- está preparando, depois você vai construir um prédio, não vai construir um prédio de 20 andares em um mês. E a gente não tem a paciência para esse tempo, né. É. A A gente quer gente tá para ficando ontem sem às vezes. paciência, né? É, Pensa, às vezes demora pra carregar um aplicativo, tu já fica louco. é. Agora aqui, Mária, você falou do Rafa, eu quero voltar no que você falou do Rafa lá atrás, sobre música. Hum. Sabe por quê, Rafa? Eu lembrei de um livro que eu vou te indicar aqui agora, Aí, ó. ao vivo no nosso Já podcast. comecem a salvar os livros. Noênio Spínola, ele foi jornalista, Poxa, hein? trabalhou na BMF. Ótimo. Noênio Spínola é o autor. E ele viajou muito como jornalista e ele comprou moedas raras. Cara, uma moeda que valia R$ 100.000 na época, que foi a moeda da época de Cristo, que abriu o peixe e tinha uma moeda lá dentro do peixe, sabe? Ele é um colecionador de moedas. E eu conheci ele na época do Craque. banco porque ele trabalhava na BMF, que era separado, BMF Bovespa. Ele era um executivo da BMF, quando se aposentou, andava de moto. Ele criou esse livro, é autor do livro, chama Música, Acabei de salvar aí. Matemática e Dinheiro. Você já tem aqui a música e o dinheiro, isso é bom de matemática. É um bom livro para você, dessa sinergia que a Mari Gostei. falou Eu salvei. de música e dinheiro. Eu salvei porque tu Olha não o viu clube meu do e-mail. livro aí, ó. É, ó, o Não, clube do ele livro é aí, um cara né? fantástico, faz uns 10 anos que eu não vejo no Enio. E aqui eu lembrei do nome dele, cara, nem sei como é que eu lembrei do nome dele, como é a memória às vezes, né, volta lá atrás.
ele faz uma analogia de música no tempo, da matemática com o dinheiro. Então, fica aqui uma dica pro Rafa. Seguindo, Mari, no nosso bate-papo, que está incrível, é, é importante contratar uma assessoria de marketing para te ajudar? O quanto que isso é importante? Aonde? Eu acho muito importante se tu tem condições pra isso, né? É igual a analogia que eu falei. O quanto tu construiu pra querer negligenciar um bom posicionamento e ter uma noção básica. Só que uma coisa que eu vejo é, quando tu tá começando, muitas vezes é só o fato de tu começar. Se isso for um empecilho, eu preciso de uma assessoria. Às vezes não é fácil de contratar uma assessoria. Boa. Porque Às às vezes vezes ela, tu ela acha que tem que ter, não faz porque não tem dinheiro para pagar e Exato. acaba não fazendo nada, Eu né? acho que a assessoria ela é bom porque ela te dá um norte de um método, e eu falo sempre para as pessoas, eu sempre te levo até a porta, mas quem abre é você. Então o que que uma assessoria faz, ou uma consultoria, ou a forma como eu trabalho hoje? Eu levo a pessoa até a porta, mas eu ensino ela a conseguir ter um pensamento para ela se desenvolver. Legal. Porque se tu ficar preso em alguém que toda hora tem que te trazer uma visão, uma ideia, e isso vai acontecer porque é o papel de uma assessoria te ajudar nessa construção de pensamento, uma hora que tu tá sozinho, tu não consegue fazer. Então qual que é o papel de alguém que vai fazer um trabalho bem feito? Ela vai te passar um método, é igual uma academia ou um personal trainer. Ela vai te passar um método, só que a tua autenticidade é que te diferencia. Então, eu quero ser o Joel J na internet. É a tua autenticidade. É. Porque tem gente que grava não querendo gravar. E eu sei que tu não quer gravar quando eu tô assistindo o teu vídeo, porque eu tô vendo a tua cara puta do outro lado. Então, assim, eu quero ser o bonzão da internet, eu quero ser referência em alguma coisa. Beleza. Contrate uma assessoria que vai te tirar o papel de tu não tem que ser editor, tu não tem que pensar em roteiro, tu não tem que montar o cenário. Isso daqui tá te tirando tempo que vale dinheiro, que é a tua hora. E Agora, às vezes você nem acredita naquilo, né? Então é muito importante alguém que saiba te orientar mesmo. 100% importante, só que o que falta? A pitada de autenticidade sempre vai ser tua, porque o que tu sabe de música eu nunca vou saber. Então, se eu te trouxer uma ideia de roteiro e uma narrativa que a gente vai construir pra tua imagem, se tu quiser replicar exatamente o que eu tô te falando pra replicar, beleza. Mas onde tu se diferencia? Não, Mari, deixa eu pegar aqui o escopo e eu vou trazer a minha personalidade. Eu falo que é igual o chat GPT que a galera usa. A galera que replica a ideia, a gente criou um chat GPT com a minha cabeça, né? Pra replicar roteiro e tal, não sei o quê. Só que mesmo se eu ler uma segunda vez, eu vou trazer uma analogia diferente porque é a minha cabeça. E ele tem que estar sempre sendo retroalimentado. Se eu criar um assistente teu que vai criar um roteiro pra ti fazer com a tua personalidade, ele vai ter sempre que ser retroalimentado. Sim. Só que tu que vai trazer essas características. Então o que que as pessoas geralmente fazem? Elas jogam lá no LinkedIn delas um texto chato, que não tem personalidade nenhuma, e ela fala: "Ai, não deu certo". Então assim, por que que é legal uma assessoria? Pra ela te poupar trabalho e te acelerar. "Ah não, eu quero me diferenciar na internet", é diferente de um posicionamento. Saiba que tu vai ter um trabalho e um dever de casa, como pessoa, fazer. E se tu não tiver afim, as pessoas vão perceber que tu não tá afim também. Então assim, é muito importante, porque ela te dá um método e te acelera, igual um personal trainer, é diferente de treinar sozinho. Mas, dependendo do nível que tu quer chegar, saiba que isso também tem um gasto de energia teu, Sim. como comunicador. E aí eu acho super importante essa vontade da pessoa. Eu sempre converso com a pessoa: "Onde tu quer chegar?". "Ah, tá bom". "Tu entende que tu vai ter que vir treinar aqui e fazer dieta também?". É igualzinho, pessoal. Entende que na tua casa tu também vai ter que comer direito? Ou que tu vai ter que dedicar aqui 1 hora do teu dia pra fazer isso? "Ah, beleza". Ótimo, você não tem resultado. É o mesmo exemplo que tu deu do cara dos 100.000. É muito mais prazeroso ver alguém que te dá resultado, porque o teu trabalho também é influenciado, do que alguém que não tem constância e essa pessoa vai achar que o problema é tu ainda, quando ela não tem Pô, mas essa eu já me matriculei na academia e contratei o personal. Por que que eu não tô tendo resultado? talvez tu não tá indo. Ai, A nossa parte ninguém pode fazer por nós, né? exatamente, assim. Mas, pra todo mundo que tá ouvindo a gente que tem condições, é o melhor caminho pra segurar resultado. Sem dúvida, Muito bom, sem é dúvida. verdade. Você falou de pessoas que gravam vídeo e você assiste e percebe que ela tá por obrigação, né? Eu percebo 100%. É, porque a gente sente a verdade ou não, né? Eu fiz uma viagem agora, semana passada, pro Maranhão, pro sertão. Fomos uma turma grande de pessoas, uma viagem beneficente, levar cesta básica, enfim, só doação, porque é 100% doação. E eu tinha muitas dificuldades de encarar essa viagem, você vai dormir no quarto com 20 pessoas que você não conhece, né? Horário pra tudo, cara, muda totalmente a minha rotina. Aí eu numa rotina, Gente, tipo pessoas que você não conhece, e meu filho já tinha ido em uma e ele me colocou nessa parada. E eu falei, cara,
não vou. Aí minha esposa: "Poxa, seu filho com 17 anos pedindo, você não vai?" Nossa, é muito. Aí ela pegou bem, né: Olha, "Vocês mulheres têm um negócio que" é uma frase e já vira uma chave, né. Eu falei: "É verdade, eu vou." é verdade. E aí eu fui, Se o João Adib faz, por que você não vai fazer? mais ou menos isso. Mas eu pensei e eu falei pra ele, falei assim: "Ó, você sabe que é um desafio pra mim algumas coisas, mas já que eu vou com tudo. Vou pra fazer tudo que tiver que fazer, cara, 100%. É muito bom isso. E no final, a experiência é incrível. Você volta a querer ir na próxima." Abracei ele, no último dia chorei, falei: "Obrigado que você me trouxe aqui, Ah, que é incrível." Mas por quê? Porque eu fui de verdade. Se você não vai de verdade, você não colhe. é, Aqui é a mesma coisa, acho que nas redes sociais. Você colocar tu cara, por mais que seja difícil, já que vai 100%, corpo e alma. exato. Aí você consegue All in, colher. all Eu in, acredito muito nisso. all in. É. Eu falo isso porque, assim, e é muito sobre isso na vida, na verdade, né. Cara, tu tá doando teu tempo. Tu tem 2 opções, tipo, de qualquer jeito, vai te demandar algum tempo tu ir com cara de bunda ou não. Tá doando é verdade, vai te demandar o tempo ir com cara de bunda ou não. E a Então tua escolhe imagem vai fazer o tá lá. negócio direito, porque tu já tá gastando teu tempo e a energia de coisa negativa te cansa mais do que tu ficar ali: "Eu vou fazer isso aqui, pronto, o que que eu tenho que É. fazer, que hora, né". Se tu tá tendo que fazer e cansado, tu gasta 2 vezes a mesma energia. É igual criança emburrada, tu fala: "Tem 2 trabalhos, filho, Fazer mais fazer mal mais ou feito, menos ou ficar com essa cara aí de fazer fazer 2 bonito". vezes. É. Então, assim, eu vejo que falta um pouco isso de escolha tomar a decisão, né. É o próximo clube do livro agora a gente vai fazer, o Pensamento Eficaz. Escolha tomar a decisão, gasta muito menos energia, gente. É. É muito mais simples, só que essa troca de energia ainda é uma coisa que tem que ser trabalhada, né. Mas totalmente, assim, a gente percebe quem quer fazer, quem não quer, quem tá com vontade. Então, a resposta do resultado também é tua, principalmente se tu é a cara do negócio. Isso é muito bom de deixar claro, assim. E falando um pouco mais da Mari, conhecendo um pouquinho mais a Mari, na sua trajetória, qual foi o momento que você percebeu que estar nas redes sociais ia fazer toda a diferença? Teve uma virada de chave? Foi acontecendo com o tempo? Como que foi pra você isso? Eu não acredito em viradas de chave, pra ser bem sincera, assim, todo mundo pergunta: "Nossa, qual foi a virada de chave? Onde deu certo?". O meu crescimento foi planejado, crescer de forma planejada, eu até vejo que é mais sustentável, então, hoje eu trabalhar mais a minha imagem, me dispor a isso, foi pensado, porque eu tenho muito mais controle do crescimento, eu falo que é igual uma empresa, né. Quando a gente quer crescer, saiba que vem muitas coisas e responsabilidades. Então eu vejo que eu fui plantando muitas coisas no caminho e colhendo, e tomando decisões a partir daquilo, porque para mim são micro resultados. Até hoje eu colho e desde o começo eu colho. Quando eu fiz a palestra lá com vocês, eu mostrei vários tipos de perfis e fases do meu crescimento. E todos os perfis eu colhia resultados. Só que eu tinha que entender que resultado eu queria com aquilo e o que que eu estava disposta a fazer, porque tinham perfis em momentos da minha vida que eu não estava tão disposta a aparecer ou eu não tinha energia para aparecer. Que eu fazia só conteúdo escrito, carrossel e arte, e dava resultado. O Samerad tá aí pra provar isso pra gente, não sei se vocês sabem quem é. Sim. Que escreve muito bem e que tu fala assim: "Cara, que ódio desse cara". Pra ele ter esse poder de escrita e conseguir me convencer com a escrita, que é muito mais difícil que um rostinho bonito num vídeo, que eu botar meu rostinho bonito num vídeo, eu sei que a pessoa já parou a tela automaticamente só porque o vídeo tá esteticamente bonito e prendendo ela pra depois ela escutar o que eu tô falando. Então assim, eu entendia que tipos de posicionamento eu tinha e até onde dava pra colher com aquilo. E já colher resultados. Então eu vejo que é muito sobre micro resultados e saber exatamente o que tu quer colher e saber se tu tá colhendo aquilo que tu tá querendo e ir mudando no meio do caminho, assim, porque cada passinho que eu fui dando é um crescimento. Um vídeo viralizado às vezes é positivo, mas às vezes tu não tem capacidade para supor tudo aquilo que aquele vídeo vai trazer. Então se hoje bater aqui 100.000 clientes na porta querendo investir, será que é positivo? Será que é negativo? Então eu sempre pensei em como suprir a minha audiência, porque todas as vezes que eu crescia, do final do ano passado pra cá que foi pensado, é mu as pessoas acham o máximo: "Nossa, cresceu muito". Gente, mas eu tenho 7 dias pra convencer essa audiência de que eu sou uma pessoa legal pra elas ficarem aqui, o meu algoritmo já era. Então essa ideia de: "Nossa, eu quero milhões de seguidores", mas será que tu supre milhões de seguidores? Como que vai fazer gente de todos os lados, que tu não sabe da onde veio, porque às vezes viralizou um vídeo e foi para várias audiências, ficarem dentro do teu perfil? Então, como eu sempre tive muito essa clareza, eu sempre preferi um crescimento mais sólido. Então, respondendo a tua pergunta, eu não vejo que existe uma virada de chave, nem na vida. Eu vejo que existe uma virada de chave em algum momento.
Eu vejo que tem decisões que tu vai tomando e que vão te dando caminhos. Que não necessariamente são boas e ruins, mas vai depender se ela tá alinhada com o resultado que tu quer chegar. Tá. Totalmente isso, assim. Ah, Mari, mas eu quero crescer e eu quero bombar. Tá bom, vamos criar uma estratégia pra te bombar, pra te crescer. Mas está pronta pra colher? Porque geralmente quando eu faço essa pergunta, a pessoa treme na base, né? Ela fala assim, tem alguma coisa na vida dela que trava ela de não querer mostrar tudo. E rede social é o quê? Risco. Total. Totalmente. Quando tu É. viraliza alguma coisa e tu tendo uma mensagem pública, muitas vezes a pessoa não tá preparada porque ela vai colher daquilo. Aí quando eu faço essa pergunta, a pessoa fica, mas esse vídeo podia ser diferente. Aí eu já vejo que ela já deu um passo anterior pra base, pra falar assim, não, se tu falar assim, aí a gente vai polarizar aqui e esse vídeo vai dar certo. Dá que uma tá dica assim. dá uma dica pra um vídeo ser viral. Tem Pra tem todo assim? tem, claro que tem. Nenhum vídeo ele é viral, ele existe potencial de viralização. Certo. Porque a gente tem uma variável que é a plataforma, que a gente não escolhe, que é a audiência que está recebendo aquilo. Então, quando a gente tem uma variável que a gente não controla, a gente vai ter um potencial viral. Então, o que geralmente a gente precisa fazer para um vídeo viralizar? Tem várias coisas, desde cenário, imagem, a forma como tu fala, teu posicionamento, o tipo de conteúdo que tu faz, para quem. Só que a forma mais fácil é tu polarizar uma audiência. O que é? Tu criar duas opiniões e deixar as pessoas se matarem. Então, todas as vezes que eu crio uma opinião, um podcast é basicamente isso. Eu tô dando uma opinião aqui, tu tá dando outra. Então, quando eu te pergunto, eu tô criando uma opinião, e se eu juntar num outro corte contigo, dando uma opinião diferente, a gente tem duas audiências que podem brigar. Então, o potencial viral deste vídeo é muito maior do que um vídeo que só tem uma opinião. Entendi. Porque eu tô criando uma ideia na audiência, e vai ter gente que concorda e gente que discorda. Então, vídeos com potenciais virais bons, onde eu apresento duas ideias e te pergunto, mas e você, qual a sua opinião? Vai ter gente se matando da esquerda e gente se matando da direita, e, gente, quem que é melhor, Lula ou Bolsonaro? Que reine o caos. E aí tu fixa um O ponto comentário de alguém que tá defendendo de um lado, o comentário de alguém que tá defendendo do outro, e todo mundo vai se matar embaixo. Tu tá deixando tua opinião? Tá deixando tua opinião pra quem? Pra tua audiência que já te conhece. Porque o teu posicionamento já deixou claro de que lado tu tá dentro daquela opinião. Pra quem não te conhece, boa sorte, me siga e venha descobrir qual é o meu posicionamento. Sim. Mas assim, a melhor forma de criar um vídeo com um bom potencial viral é dando uma opinião. Só que aí que tá. Tem coragem de dar uma opinião? A maioria não tem coragem. Porque quando você dá uma opinião, você vai ter quem vai se identificar com você, vai estar aqueles que não vão querer saber, ou vão falar mal, ou vão tacar pedra. Você tem que tomar ali uma posição. Você Tem que sair do escolher. muro. Exato, tem que sair Todo do mundo que muro. tá em cima do muro tá fadado a morrer em cima do muro. Quem agrada a todos não agrada a ninguém no final, né? Quando a gente vê até, vamos botar aqui o Thales, por exemplo, que cria muita divergência. Ele fala, esquerdista Thales é Gomes, isso, né? exatamente, mulher CEO e tal, tal, tal. Ele sabe que vai Tem vir. bordões já, né? Ele tem bordões já e ele criou esse personagem aí em rede social, mas assim, ele sabe o que vai vir. Só que qual que é o melhor benefício dele? Ele não tá nem aí. É o posicionamento dele. Com isso, ele atrai coisas positivas e negativas, de novo, risco. É. Mas ele fala. Agora, se eu chegar lá na tua frente e falar assim, então, já que tu também acredita que, chutando aqui, né? Mulher não pode ser CEO, se tu teria coragem, não nesse caso porque não foi positivo, mas assim, tu teria coragem de se posicionar? Tem gente que não tem. Ou esquerdista é tudo assim, assado. Tu teria coragem de se posicionar? Verdade. Ainda mais temas tão polêmicos Às e vezes tu fortes não assim. tem coragem de falar dessas formas, que é uma coisa que tu fala quando a câmera tá desligada. Exato. Então, assim, não é sobre o que tu vai falar também, mas é sobre a coragem de segurar a tua opinião. E aí a grande maioria não tem. Então, esse é o ponto. Procura palavras bonitas pra falar. É. E aí, quando tu procura palavras bonitas, tu deixa o texto difícil. Porque quanto maior é a palavra, a pessoa também gasta mais energia pra pensar. Por que texto técnico é chato? Quando tu vai criar um roteiro, tu tem que pegar esse roteiro e fazer com que uma criança de 12 anos entenda. Porque o cérebro gasta menos energia pra consumir aquele roteiro. Então, aqui vocês estão montando um roteiro, às vezes, pra um conteúdo, joga ele no chat GPT e pergunta assim, como uma criança de 12 anos conseguiria entender e quais palavras? Quanto menor é a palavra e menos sílabas ela tem, menos o teu cérebro gasta energia pra processar. Probabilidade. Gente, probabilidade, morri já nesse vídeo. Mais chances de acontecer. Entendeu que tu gastou menos energia pra pensar? Então, assim, a gente complica. Por quê? Porque é o teu vocabulário do dia a dia. Uhum. Tributário. Cara, ferrou. O governo tá falando aqui? Entende? Tipo, a gente consegue traduzir, só que tu não tem essa visão. Por quê? Porque tu tem medo de parecer superficial.
Entende? Essa parte aí eu já não me preocupo mais. Eu acho que rede social tem que ser lá a superficialidade mesmo pra alcançar mais, né. Mas É um jogo de, na verdade, entender rede social. É um jogo de entender comportamento e como eu torno fácil pra quem tá ali gastar o mínimo de energia possível. Muita informação, às vezes, faz a pessoa gastar energia, ela sai do vídeo. Cenário muito bagunçado, muitas cores, eu caio, a mulher muito maquiada, tu cai no vídeo e fala assim: "Nossa, doeu", passa. Então, assim, eu tenho que conseguir entender do comportamento da pessoa e fazer com que ela gaste menos energia possível pra entrar naquele vídeo. Então é muito mais sobre comportamento e estratégia de engenharia social, eu diria, que são essas ferramentas, pra conseguir chamar a atenção dela. Mas para quem tá começando em todo esse universo, você realmente acha que o caminho é sempre se posicionar, dar uma opinião e polarizar? Para quem tá começando é assim? Eu não acho que tem que polarizar. Não vejo que é obrigado a polarizar. Mas, hoje, com o número de pessoas que já estão fazendo conteúdo, né? Porque a bolha já mudou do início para agora. Opinião é o teu diferencial. O que difere um personal trainer de outro é a opinião que ele dá sobre uma metodologia de treino. O que difere um assessor de outro é a opinião que ele dá sobre uma visão de mercado. Só que as pessoas, elas não estão mais passando opinião, elas querem passar conteúdo. Isso o ChatGPT já faz e o Google já faz. Se eu precisar de ti pra me passar 3 dicas de alguma coisa, eu vou ali no Google e eu vou ver se tá coerente, eu não preciso de ti. Eu preciso que tu pegue essas 3 dicas e tu me fale assim: "Mas dentro deste cenário aqui, na minha opinião, acontece essa e essa possibilidade, porque a gente já testou isso e isso". Tu tá construindo um posicionamento teu. As pessoas não querem mais 3 dicas de alguma coisa, elas querem uma opinião sobre algo. Que elas Mas buscam um direcionamento. achar uma coisa chata é começar um vídeo assim: "Ó, 3 coisas pra Teve uma você fase que fazer era Porque tal já deu, coisa", assim. foi, mas A mais legal tá no tinha. final. Não, porque não tinha, 7 na passos. verdade. É. Porque não tinha 7 passos das pessoas mais Hã. bem-sucedidas. Aí tu olha: "Filho, quem que tu é pra falar 7 passos da pessoa?" Mas por quê? Hum. Porque antes não tinha. Então qualquer informação era válida. É verdade. Agora que tá todo mundo fazendo, tu não aguenta mais, porque tu já fala: "Ih, daqui a pouco me vende um negócio. Ai, daqui a pouco vai pular um e-book. Ah, daqui a pouco", não, gente, as pessoas querem opinião, só que quanto mais tu entrega opinião e tu tá ajudando alguém, tem um sentimento de reciprocidade, se for pensar. Quanto mais eu ajudo as pessoas, e eu recebo isso, eu mais ajudo até as pessoas ali dentro da minha rede que me mandam: "Nossa, eu mudei a minha rotina por causa disso", e nem era o objetivo final. Mas automaticamente eu crio um sentimento de reciprocidade nela, que faz ela querer consumir de mim. Aí o que que ela faz? Ela faz no evento meu, ela participa do clube do livro, ela vai divulgar para uma amiga, e ela vai trazendo mais pessoas para dentro da rede. Então assim, é primeiro servir para depois querer ser servido. É nessa linha de pensamento, assim, a construção. Então para quem tá começando, dê opinião. Não precisa polarizar, porque talvez tu não tenha conteúdo suficiente ainda para construir uma base sólida para fortalecer o teu argumento, que é a ideia de proteger uma ideia, do meu posicionamento. Então hoje, como eu já tenho muitos conteúdos opinativos, as pessoas já têm uma ideia sobre mim, eu já construí uma autoridade do que eu penso, é fácil eu polarizar, porque eu já tenho a minha imagem projetada, que eu sei que quem acompanha já sabe a coerência. Se eu tô começando, começa a dar opinião. Opinião sobre matéria tal. Saiu a matéria, não sei. Saiu agora, eu gosto de música. Minha opinião sobre o artista tal, sobre não sei o quê e como eu construo isso. Porque o teu conteúdo, ele vai mostrar o teu pensamento crítico de algo, que é isso que vale, entendeu? Então pra quem tá começando, eu investiria 200% em conteúdos mais longos e opinativos. 200%. Olha que dica, hein, pessoal. É, não, assim, porque a galera: "Ah, eu vou fazer vídeo curtinho pra engajar". Mas o que que tu mostra num vídeo de 20 segundos? Fala 2 frases, né. É. Então assim, faça conteúdos longos pra alimentar a tua base sobre quem tu é, fortalecer com conteúdos longos, opinativos, de qualidade. Aí tu começa a pensar numa estratégia de trazer mais gente pra página. Que quando a tua página não tem nada, tem foto de 3 viagens, filho e cachorro, o que que tu vai trazer gente pra página pra acompanhar o quê? Verdade. É Que isso. conteúdo que tem, né? A gente tá partindo pro nosso fim, aquele momento, que Passou muito pena, rápido, gente. Passou muito rápido. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, que é bem, bem legal. Por quê? A gente sempre teve as propagandas das marcas, né? Quando não tinha redes sociais, pô, TV, os comerciais, Coca-Cola, sei lá, as marcas sempre estavam se posicionando. Com as redes sociais, eu acho que todos nós passamos a ser uma marca, né?
E qual que é a importância na construção de uma imagem pessoal através das redes sociais? Eu tenho que fazer? Qual a importância disso? É fundamental? Porque hoje mesmo como você falou do João Adib, tem uma marca CIMED. Eu acho que construiu uma marca João Adib. É, eu vejo que até antes da empresa, quando a gente fala em rede social, que é sobre pessoas, a construção da marca pessoal, hoje eu posso vender água. João Adib pode vender água. Se João Adib quebrar amanhã e ele abrir uma empresa de foguete, tá tudo bem, porque a galera vai com ele. Porque acredita no potencial que ele construiu da marca pessoal dele durante muitos anos. Ah, eu construir uma empresa aqui, eu quero vender minha empresa e amanhã eu vou abrir uma coisa totalmente diferente. Então, o que que a tua marca pessoal te traz? Credibilidade para criar um novo projeto que às vezes não tem a ver com o teu de vida, que vai fortalecer essa mensagem, tu vai ter uma audiência, é a mesma coisa que um influenciador. Então as pessoas que pensam muito em vou só fortalecer a minha empresa, e se essa empresa resolver ser vendida ou quebrar amanhã e tu precisar de uma galera investidora? A tua marca pessoal é o que te fortalece. Então o que o João Adib criou e diversas outras pessoas criaram, é muito melhor tu crescer por marca pessoal e puxar a audiência para dentro do teu negócio do que tu fazer o papel inverso. Existem as duas opções, não é certo e errado. Mas é mais fácil se conectar com pessoas do que com uma empresa, 200%. né? A empresa ela precisa criar uma persona É. da empresa, ela vai precisar fazer este processo. Só que como ela é uma empresa que ela tem vários colaboradores, ela também tem que dar voz para várias pessoas, mas que existe uma persona empresa para traduzir uma mensagem. É mais difícil no processo de comunicação não ter tanto ruído. É mais fácil quando é uma pessoa. Por que prestador de serviço é mais fácil posicionar? Porque é ele. É sobre ele construindo a imagem. Então, assim, como rede social é sobre pessoas, as empresas procuram pessoas para trazer a imagem que elas têm como personificação daquilo. O personagem desenhado, o ICP e etc. da empresa. Então, assim, falando em marca pessoal, eu vejo que é importante para todo mundo. Porque independente de onde tu for, o teu nome fala por ti. Essa construção, assim, Mariana, no caso. Hoje as pessoas contratam Mariana e as pessoas querem Mariana. Então, eu faço até uma comparação com o Paulo Musi, né? Que eu falo para muita gente. Eu falo assim, gente, para sentar com o Paulo Musi é tanto. Para sentar com o nutricionista que tá embaixo dele é tanto. Mas ele precisou construir uma imagem para te passar essa percepção. Então, hoje, quando as pessoas olham Mariana, eu falo assim, cara, mas eu quero sentar do lado da Mari. Para contratar a Mariana é tanto. Para contratar um time é tanto. Então, qual que é a tua escolha? A marca pessoal, ela valoriza teu passe. Independente. Só que é uma coisa que tu tá tendo que tá sempre plantando. E ela não vai só pro que tu projeta em rede social. É a forma como tu se veste, é a tua postura nos lugares, é os lugares que tu frequenta, as pessoas que tu se conecta, porque o lugar que tu tá também fala sobre ti. Ah, sim. Então, assim, eu vejo que é muito mais também sobre o offline, que tem gente que quer projetar a imagem no online e fazer uma coisa perfeita, linda e maravilhosa, e tu chega no presencial dela, às vezes eu olho, Não já tem fui a autenticidade. lugares que, assim, na rede social era maravilhoso, um super posicionamento, mas eu cheguei no lugar, tinha ruído de comunicação, porque eu não conseguia atrelar o show que era a rede social com o lugar que eu cheguei e a experiência wow dos dois. Então, assim, o processo de comunicação é também o teu offline ser bom. Então, eu vejo que a marca pessoal, ela tem este lado de digital, mas ela tem que ser forte no offline. 100%, assim, porque as pessoas elas vão ver se a mensagem tá coerente no offline. Quantas pessoas tu não encontra? No mundo digital tem muito isso, né? Às vezes tu encontra a pessoa e tu fala assim, nossa, mas será que vai ser um personagem que vai chegar? Que eu conheci na internet? Ou se quem é a pessoa que tá chegando? Exatamente, tem mesmo. Sabe? Então, assim, essa coerência na mensagem é que fortalece a tua marca pessoal. Então, é total importante. Muito bom, muito bom. Vamos partir para as considerações finais, Mari. Adorei esse nosso tempo, é um tempo incrível. É um tema para todos, né? Todas as pessoas precisam, seja um jovem que está começando a trabalhar agora, seja uma pessoa mais madura ou até uma pessoa mais velha, que já tem ali toda uma construção, mas tem desejo de continuar avançando. As redes sociais, o posicionamento, a comunicação é extremamente importante. Rafa, seus comentários finais. Ah, Ele tá é aqui, gente. difícil. É muito Socorro. difícil digerir tudo isso que a gente ouviu aqui, hein? A mulher avaliou você, a mulher me avaliou, te recomendou um livro, foi um dia diferente, né, Rafa? Eu já dei a estratégia pra vocês, Não aqui é? pra audiência, do que fazer, ó.
Hoje Bem-vindo, hein. hoje eu já dei até as características principais de autenticidade de cada um. É assim, falando de, acho que experiência pessoal eu realmente não tenho o talento necessário para sustentar uma coisa sozinho, sustentar um posicionamento digital. Então, eu acho que a minha mensagem final seria: se você é como eu, procura uma assessoria especializada nisso, não sei nem como a gente chama o serviço, se é assessoria, se é consultoria, se é mentoria, mas com certeza procura alguém para sustentar, para roteirizar, para gravar, para te posicionar no digital, se você procura por isso. Acho Exato. que essa é a mensagem que fica para mim. Boa. E você, Mário, eu queria saber como que as pessoas te encontram, como que você pode ajudar as pessoas nessa jornada? É, exatamente. As pessoas me encontram, pode ser pelo meu perfil, @mariana_denassar, para quem está aqui escutando a gente. Lá tem um link de contato até com o nosso comercial, mas é isso. É uma consultoria, a gente faz assessoria também. A gente tem a parte de gravar, produzir todo o conteúdo, ou a gente tem a parte de te desenvolver para ser essa pessoa. Que às vezes a pessoa tem um time, mas que o time não desenvolve e ela também não sabe ser essa pessoa. Então a gente faz tudo isso, é só me mandar uma mensagem. Eu tô muito feliz de ter servido vocês aqui e ter ajudado, porque espero que vocês se posicionem aí, que tenha. Ele tá me olhando com essa cara, mas espero que vocês continuem criando, porque realmente, assim, o quanto eu puder impactar com essa mensagem, que eu falo que é uma coisa que mudou a minha vida e muda a vida de muita gente e rápido, eu fico muito feliz de contribuir de verdade, assim. Então, fico total aberta para quem tá escutando a gente, quiser me mandar uma mensagem com dúvidas, a gente responde por lá. Muito bom, isso aconteceu porque eu acho que os caminhos são os mesmos, tanto o nosso quanto o seu, de ajudar as pessoas nessa jornada de empreender, de investimentos, educação financeira. E não tem como hoje desvincular isso das redes sociais e da comunicação. Acho que tudo isso faz parte, né? Tudo dentro do mesmo pacote, da mesma jornada. Para quem está aqui assistindo, eu vou falar o que eu anotei. Talvez você anotou coisas ainda melhores. Redes sociais, se você não começou, você está atrasado. Eh, e falar sobre assessoria de marketing. É muito bom sim, vale a pena ter, tem que ter. Mas se você não tiver como ter, vai sem, mas não fica parado, vai embora. Escolha tomar a decisão, você gasta menos energia. Então, qual a sua decisão dentro desse tema? Palavras bonitas, deixa o texto difícil. Seja você mesmo, autenticidade é o jogo. A tua opinião é o teu diferencial. Conhecimento tem no Google, no GPT, no Copilot, então tem que dar opinião e se posicionar sim. Contudo, fica aqui a pergunta para você. Qual resultado você quer e o que você está disposto a fazer para isso? Obrigado por estar com a gente. Até a próxima. Grande beijo. Abraço. Valeu!